Eletrólise, meus lindos. Eletrólise significa a decomposição, a quebra pela eletricidade. Assim como a gente tem fotólise, que é a decomposição pela luz, a pirólise, que é a decomposição pelo calor, ou a hidrólise, que é a decomposição pela água. Na eletrólise ocorre a decomposição pela corrente elétrica. Então, gasta-se energia elétrica para que esta reação acabe ocorrendo, tá? Mas o conceito mais importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: a eletrólise é a descarga dos íons. Então, o íon negativo vai descarregar, ele vai perder a sua carga passando para zero. E o íon positivo também descarrega, perde a sua carga positiva passando para o quê? Zero. E aí eu te pergunto, aonde o íon negativo vai ser atraído para descarregar? Se ele é um íon negativo, ele só pode ser atraído pelo polo positivo. Positivo atrai o negativo. Então, quando o íon negativo chegar no polo positivo, ele descarrega. Ele passa para o que, pessoal? Para zero. Então, o que aconteceu? Passou de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para zero. Não aumentou o NOx? Aumentou. Como que se chama quando aumenta o NOx? Oxidação. Qual é o nome do lugar onde ocorre a oxidação? Se chama de o quê? De ânodo. Quem oxida não perde elétron? Perde. E perde os elétrons que está carregando. 1, 2, 3, 4 elétrons. Então é o que vai perder aqui, ó. 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, no polo positivo, sempre vai ser atraído o íon negativo. Sempre no polo positivo vai ocorrer a oxidação, que é o que, gurizada? O ânodo. Isto na eletrólise. Agora, eu tenho um íon positivo. Se o íon é positivo, aonde ele será atraído? No polo negativo. Negativo e positivo se atraem. Quando o íon positivo é atraído no polo negativo, o que vai acontecer com ele? A descarga. Ele vai perder a carga. Ele vai passar para o que, pessoal? Para zero. Então, o íon positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, passa para zero. Não reduziu o NOx de mais alguma coisa para zero? Sim. Se o NOx reduziu, o que está acontecendo? A redução. Qual é o nome do lugar que ocorre a redução? Se chama de o quê? De cátodo. Quem reduz, recebe elétron. Então, conforme a carga positiva aqui, é a quantidade de elétrons que vai receber. Se ele é mais 1, recebe 1 elétron. Se ele é mais 4, recebe 4 elétrons. Portanto, na eletrólise, sempre no polo negativo, ocorre a redução. No polo negativo, eu tenho o que? O cátodo. Esse esquema que está aqui, moçada, nunca vai mudar. Sempre vai ser assim. O íon negativo é atraído no polo positivo e passa para zero. Ocorre o quê? A oxidação e, portanto, é o ânodo. O íon positivo é atraído no polo negativo e passa para zero. Então, ocorreu a redução, portanto, eu tenho o que, pessoal? O cátodo. Agora, há dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é a eletrólise fundida.
Quando a gente pega um composto iônico, tá certo? Um sal, uma base, ele é sólido, porque é um composto iônico. Então, esquenta, 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 até que ele derreta. Quando ele derreter, quando ele fundir, tá certo? O eletrodo positivo e negativo é mergulhado nesse líquido para que ocorra a eletrólise. A eletrólise ígnea, pessoal, tem dois problemas para ocorrer. Um é o calor. Precisa de muito calor para derreter um composto iônico. Só para tu ter uma ideia, o sal de cozinha, como exemplo, precisa de uma temperatura próxima a 1000 graus Celsius para ocorrer a fusão do sal de cozinha. O segundo problema é que gasta muita energia para fazer uma eletrólise ígnea. Imagina, pessoal, 1000 graus Celsius. Quanto de calor demanda para ocorrer, tá? Então a eletrólise ígnea tem esse problema, tá? O alto calor e o grande consumo de energia. Qual foi a saída que acharam? Fazer a eletrólise aquosa, que é em água. Então eu posso pegar o sal, a base e um ácido, dissolve em água, o que acontece? Os íons ficam livres, eu mergulho polo positivo e negativo lá dentro para que aconteça a eletrólise. Bom, se a eletrólise for aquosa, tem um problema para nós nas questões. Por que para nós? Porque tu vai ter que saber a prioridade de descarga dos íons para saber qual íon positivo descarrega e qual íon negativo vai descarregar. Então, como que funciona? Como a eletrólise é aquosa, sempre tem água. Então, sempre terei os íons da água no meio da solução. E os íons da água vão concorrer com os outros íons, tá certo? Do ácido, da base ou do sal. O íon H+ da água sempre vai ganhar dos metais alcalinos terrosos e do alumínio. Esses três aqui, ó, sempre vão perder para o H+. O que isso quer dizer, pessoal? Uma questão de teoria. Jamais é possível obter metal alcalino terroso e o alumínio na eletrólise aquosa, porque eles sempre perderão para o íon H+. E o H+ perde para que íons? Para qualquer outro que não seja um A, 2A e alumínio. Já os íons hidroxila da água ganham de qualquer ânion, íon negativo, que tenha oxigênio e o fluoreto. Então o fluoreto e um íon negativo com oxigênio sempre perderá para o OH na hora de descarregar, tá certo? Portanto, questão de teoria, não é possível obter flúor pela eletrólise aquosa, porque o flúor sempre vai perder para o OH na hora de descarregar. Uma coisa extremamente importante, quando o OH descarrega, o que ele produz? Gás oxigênio, tá? Guarda isso, pessoal. Quando o OH descarregar, o que eu vou ter produzido? Gás oxigênio. Portanto, só o oxigênio é que descarrega do OH. E para quem que o OH perde na prioridade? Para qualquer íon negativo que não possua oxigênio. Íons negativos sem oxigênio sempre vão ganhar do OH, menos o fluoreto, tá? Temos, pessoal, dois exemplos, que são os dois mais cobrados em qualquer questão. A eletrólise do sal de cozinha, do NaCl.
Primeiro a ígnea, depois a aquosa. Então, vamos lá. O sal de cozinha, como ele é um composto iônico, porque ele tem metal, ele é sólido. No sólido não dá para fazer a eletrólise, porque eu preciso mergulhar o eletrodo positivo e o negativo. Então, para eu poder mergulhar o eletrodo positivo e negativo no meio do sal, eu tenho que aquecer ele até que ele derreta. Coisa que vai acontecer acima de 800 graus Celsius. E aí eu passo a ter sódio positivo líquido e cloro negativo líquido, tá? Aí eu pego o polo negativo e o positivo e mergulho aqui dentro. Este aqui, pessoal, é o símbolo de gerador. Lembre que a eletricidade, a eletrólise, consome eletricidade. Então o gerador fornece a energia elétrica. Em alguma questão que seja necessário, lembre, o tracinho menor te diz o lado negativo e o tracinho maior nos informa o lado positivo do gerador. Por isso que aqui é o negativo e aqui é o polo positivo, tá? Então vamos lá. O cloro negativo, ele vai ser atraído aonde? No polo positivo. Quando o cloro é atraído no polo positivo, ele descarrega, ou seja, ele vai perder a carga. Então eu vou passar a ter aqui, ó, cloro zero. Lembro vocês uma coisa importante. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e os halogênios, esse grupo aqui, pessoal, ó, só é encontrado na natureza de par. Então é H2, N2, O2 e o 7A, sempre de parzinho na natureza. Como ali eu tenho cloro, que é 7A, ele vai estar sempre de par. Qual é o estado físico do cloro? Gasoso. O que aconteceu com o cloro? Passou de -1 para 0, aumentou o NOx. Então está ocorrendo a oxidação. A oxidação sempre ocorre aonde? Sempre ocorre no ânodo. Lembra aquele nosso macetinho, né? Vogal com vogal. Sempre oxida no ânodo. Quem oxida perde elétron. Então quer dizer, pessoal, que os elétrons vão fazer esse caminho aqui, ó. O cloro descarrega o elétron e o elétron vem aqui para o polo negativo. Então os elétrons vão do polo positivo para o negativo na eletrólise, tá? E agora, o íon positivo vai ser atraído aqui no polo negativo. Quando o sódio passa no polo negativo, ele recebe o elétron e passa para sódio zero. Como o sódio não é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio ou um halogênio, ele é sozinho. Como ele é um metal, qual é o estado físico dele? Sólido. Porque o único metal que não é sólido é o mercúrio. Todos os outros metais são sólidos. O que aconteceu com o sódio? Passou de +1 para 0. Então, ó, ocorreu a redução. Qual é o nome do lugar que ocorre a redução? Se chama de cátodo, né? O nosso macetinho, consoante com consoante. Sempre a redução ocorre no cátodo. Então, quais são os produtos da eletrólise ígnea do NaCl? No polo negativo, que é o cátodo, produz sódio metálico. No polo positivo, que é o ânodo, se produz gás o quê? Cloro. Observa
que o que a gente tem lá é exatamente o que está aqui. Tá certo? Quem que foi atraído no polo positivo? O cloro negativo. O que aconteceu com ele? Ele passou para zero. Oxidou e é o ânodo. O que aconteceu no polo negativo? O sódio mais 1 foi atraído e passou para zero. O que aconteceu com o sódio no polo negativo? Redução. Portanto, o polo negativo é o cátodo. Bom, eletrólise aquosa. Então, o sal de cozinha sólido foi colocado em água. O que a água fez com o sal? A dissociação iônica, produzindo Na+ em água e Cl- em água, por isso aquoso. Mas lembre que a água consegue ionizar ela mesma. Muito pouco, mas consegue ionizar. Então, a água vai produzir também os seus íons, H+ e OH-. Daí, pessoal, agora que o sal de cozinha está dissolvido na água, eu pego o polo negativo e positivo e mergulho aqui dentro, tá? Lembrando, pessoal, o tracinho menor nos diz o lado negativo e o tracinho maior o lado positivo. Por isso que aqui é o polo negativo e ali é o polo positivo. Bom, entre o cloro e o OH, quem que vai descarregar no polo positivo? Vamos olhar a prioridade? Ó, o cloro não tem oxigênio, ganhou do OH. Então, quem descarrega aqui, ó, é o cloro, tá? Agora, entre o Na+ e o H+, quem que vai descarregar? Onde está o sódio? Aqui no grupo 1A. Sódio é metal alcalino, então perdeu para o hidrogênio. Se perdeu para o hidrogênio, quem descarrega aqui é o H+, tá? Então vamos ver como é que fica? O cloro é atraído no polo positivo, perde a carga e a gente tem cloro zero. Só existe dipar e ele é o que, moçada? Um gás. Então, ó, -1 para 0, aumentou o NOx. Então, aqui nós temos ocorrendo a oxidação. Onde mesmo ocorre a oxidação? Num lugar chamado de ânodo. Então, ó, oxida no ânodo, tá? Agora, o H+, tá certo? Vai ser atraído no polo negativo. O que vai acontecer? Ele vai passar para zero. O hidrogênio só existe de par. E qual é o estado físico do hidrogênio? Gasoso. O que aconteceu aqui? Passou de +1 para 0. Então, ocorreu a redução. Qual é o nome do lugar que ocorre a redução? Se chama de o que, pessoal? De cátodo. Lembre, quem oxida perde elétron, quem reduz recebe. Então, os elétrons andaram neste sentido aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido dos elétrons na o que, pessoal? Eletrólise. Esse é o sentido. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui na solução sobrou, gurizada, o sódio e sobrou o OH. O sódio e o OH sem descarregar. Se formou sódio e OH sem descarregar na solução, nós temos aqui a produção de hidróxido de sódio, que é o que, moçada? A soda cáustica. Então, eu tenho uma solução, o que aqui? Básica. Se a solução é básica, vai apresentar um pH maior do que 7.
Então, na eletrólise aquosa do NaCl, quais são os produtos? No polo negativo, que é o cátodo, gás hidrogênio. No polo positivo, tá certo? Que é o ânodo, gás cloro. E na solução, soda cáustica, hidróxido de sódio. Então, 3 produtos. Gás hidrogênio, pessoal, no cátodo, gás cloro no ânodo e NaOH na solução. Meus queridos, não esqueça que quando for descarregar o OH, qual vai ser o produto? O gás oxigênio, tá? Nos vemos na correção dos exercícios.